Bom, vamos na sequência explicar esses outros canais aqui. A diferença principal entre esses canais e os outros aqui é, primeiro, desses dois aqui, é que eles não têm a entrada de Canon. Eles também não têm o corte de frequência baixa, tá certo? No manual dá para verificar bem direitinho que frequências baixas ele corta. Outra coisa também entre esses dois canais especificamente é que o equalizador ele deixa de ser paramétrico para ser já fixo. Então ele tem grave, grave médio, médio agudo e agudo em frequências já fixas. Aqui, tá vendo? Então 80 Hz, 400, 3 e 12 kHz, tá bom? Aqui, lembrando da frequência do médio paramétrico, você determina a frequência aqui e diz o volume aqui em cima, certo? O restante dos canais é exatamente igual. A outra, seguida a sequência dos canais, a gente tem 21, 22, 23, 24. Eles não têm nenhum tipo de equalização. Note que esses botões azuis não existem nesses dois aqui. Por quê? Porque a ideia deles é para você colocar instrumentos que ou já vêm pré-equalizados, por exemplo, uma outra mesa, duas mesas diferentes, ou então um CD que você não vai precisar de mexer na equalização, ou até instrumentos também. Então, se você quiser conectar duas mesas, você vai optar para cá, conectar aqui. Outra coisa interessante é que você tem que tomar cuidado, porque a entrada desses dois canais aqui é pré-amplificada. Então, se você colocar instrumentos aqui, por exemplo, vai sair muito alto. Você tem que, de preferência, conectar nesses outros canais aqui, tá certo? Para que você não queime a entrada. Mas aqui em cima, a gente tem as conexões. E um detalhe importante é que, se você observar, a referência diz que são 24 canais. Mas na realidade, se você for contar, você vai ter 16, 17, 18, 19, 20 canais apenas. Exatamente isso. Por quê? Eles consideram cada entrada como um canal, tá certo? Embora você, obviamente, vá preferir conectar instrumentos de modo estéreo, não mono, tá bom? Se você conectar de modo estéreo, você vai utilizar os 24. Mas para fins de controle fica muito complicado fazer isso. Seguindo a sequência, a gente vai ter um outro diferencial nessa mesa, que é o que? Ela tem dois controles de efeitos. Então eles têm dois efeitos separados, FX1 e FX2, tá certo? Totalmente separados, com uma gama de efeitos muito interessante. Inclusive também, como todo efeito da Behringer, vem com o tom de teste aqui. A gente não vai estar colocando, que não é a hora ainda. Outra coisa também que a gente vai olhar aqui são os controles de saída. Basicamente, a mesa ela entra pelo canal, é toda trabalhada aqui, tanto a mixagem como a equalização, vem para a mixagem e é encaminhado para essa área aqui, que é a área de saída da mesa. O fluxo basicamente é esse, tá bom? Então vamos lá. Auxiliar send. Então, se você tem send auxiliar 1 e auxiliar 2, obviamente você também tem a entrada de auxiliar aqui. Então, cada mesa, cada entrada dessa, cada canal desse tem um auxiliar, e você pode caminhar para saídas de auxiliar diferente. Note que relativo à mesa de 16 canais, essa mesa ela não tem a saída de monitor. Para ela, a saída de monitor é auxiliar 1, tá certo? Então, seguindo a sequência, ela tem também um controle diferenciado aqui de CD tape. Na mesa 16 canais, você só tem a entrada. Você só diz que o CD ou tape, que é um tick tape deck, vai entrar direto para o main, para a saída main. Aqui você tem o controle dela, tá certo? E onde é que outro controle aqui que você tem? É justamente a parte de fones, headphones, control e room. Aqui você vai controlar o auxiliar 1 e 2 ao mesmo tempo. Ele não tem um solo dele, de 1 e de 2, ele só tem dos dois.
Você tem o CD tape, que você vai escutar no headphone só, subgrupos 1, 2, 3 e 4 e a saída master. Aqui embaixo você tem os subgrupos, só que esses subgrupos eles são duplicados. Você só consegue controlar a priori se você 1 e 2 ao mesmo tempo. Mas tem um pequeno truque que a gente pode fazer, especialmente se você utilizar a saída mono, que é o que? Você vai apertar aqui 1 e 2 e vai colocar o panorama ou balanceamento para um dos lados. O que é que vai acontecer? Ele está indo para 1 e 2, mas só o canal 1, que é o equivalente ao R, é que vai controlar. Então tudo que tiver do lado L vai ser enviado apenas para o sub 1. Aí você diz, mas isso aqui ainda não vai para o master. Então como é que você vai colocar? Basta apertar aqui esses dois, left e right, e o que você colocar para o lado L ou R vai para o master. Mas prestando atenção que master, que main, você não pode ligar o main aqui, porque se você ligar ele vai considerar o tom estéreo, o som estereofônico. Então você tem que utilizar esse mono daqui, senão você vai perder essa característica, esse controle em separado. Então tecnicamente você pode masterizar a mesa aqui, vamos supor 2 canais de voz e colocar em L, e 2 canais de instrumentos e colocar em R. Boto 1 e 2, 1 e 2, e aqui eu vou ter voz, toda a mixagem dos 2 canais, eu vou controlar aqui, toda a mixagem dos instrumentos eu vou controlar aqui. Obviamente eu tenho que deixar apertado esse daqui também, tá certo? Vamos lá, só um truquezinho para a gente continuar. Então, seguindo aqui essa parte de controle, você tem o equalizador. O equalizador ele tem uma característica chamada FDQ. Eu não lembro agora em inglês o que é, mas se você apertar aqui, ele vai dizer quais são as frequências que estão mais altas. Agora a gente não dá para escutar porque o som está baixo. Porque isso daqui vai depender do volume de entrada, certo? Então, uma vez que você aperta aqui, você vai ver que frequência está mais alta e pode controlar ela separadamente. Mas aqui você tem main e auxiliar 1. Então lembra que eu falei que o monitor para essa mesa ele é considerado auxiliar 1. Então se você quiser que o equalizador vá para o auxiliar 1, é só apertar para baixo. Se quiser vá para o master, é só apertar para cima, certo? EQ1 significa que o equalizador está ativo, entrando e funcionando, certo? Nessa sequência aqui, a gente tem, voltando para os controles de efeitos, você tem o efeito no auxiliar 1, no auxiliar 2, ou então para o master, em todos os dois, tá certo? E o efeito também pode ir para sub 1 e sub 2. Ó, aqui, main e sub. Se você apertar para baixo, ele vai para o sub 1 ou sub 2, certo? Aí você diz, por que eu quero um efeito no sub? Você pode ter um efeito controlado pelo sub para uma gravação em separado, por exemplo, e não quer que ele vá para o master, tá certo? Então tem muito o que fazer. Nessa etapa daqui do mono out, você tem, conforme eu já falei, pode utilizar ele como mono, a saída mono de toda a mesa, tá certo? Ou pode utilizar com um filtro, um corte baixo de frequências. Quando você apertar aqui, o que tiver aqui no mono out, que é este daqui, vai ser utilizado para um subgrave, por exemplo, em frequências de 30 a 200 Hz, certo? Então, como esse controle paramétrico, você vai dizer a frequência aqui e esse vai ser o volume. Eu não concordo muito com isso, porque o ideal é que você deixe isso pré-setado no equalizador e não aqui. Mas aí vai depender da sua necessidade. Outra coisa interessante aqui é esse tal to auxiliar 1 ou 2. É um microfonezinho de eletreto, tá aqui embaixo. E se eu apertar, aqui eu vou ter o volume, eu vou poder conversar com o pessoal. Tem que tomar cuidado, que é muito sensível. Apertou, ele aparece lá do outro lado, tá bom? E aqui
o controle master.